Today, I have the pleasure of talking to Jorge Godinho, the current president of the Brazilian Spiritist Federation. George was in Canada for the 2019 Canadian Spiritist Conference. This conversation will be in Portuguese, so if you're not familiar with the language, feel free to activate the subtitles below. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Espírita Canadense por oportunizar este encontro. Jorge, bem-vindo ao Canadá. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o benfeitor Humberto de Campos nos elucida sobre o papel do Brasil dentro do desenvolvimento do Espiritismo, dentro desse projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Como você vê e entende o papel do Norte América, da América do Norte, dos anglo-saxões americanos, dentro desse mesmo desenvolvimento desse projeto iluminativo dentro da doutrina espírita? Obrigado. Eu agradeço esse momento, a oportunidade de nós estarmos conversando, até eu diria assim, de uma maneira muito familiar, muito tranquila, e sobre um tema que é de interesse, eu diria, da humanidade, não é do Brasil. Eu inicio dizendo de que todos os países tiveram, têm e terão missões. Este é um processo dentro do desenvolvimento da humanidade da Terra, que sai da simplicidade da ignorância para chegar à angelitude. Esta responsabilidade é de Jesus perante o Pai, ele como governador da Terra, como o Espírito, o exemplo de pureza que nós já tivemos na Terra para nos exemplificar o verdadeiro amor, que nós não conhecíamos até o momento que ele veio nos exemplificar. Apesar do amor ter sido falado, dito, muito antes dele, diremos até por ordem dele, já que ele é o governador, e aqueles espíritos que vieram antes, antecedendo, trazendo estas verdades de forma segmentada, que ele veio sintetizar no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, a partir daí, nós verificamos que os gregos tiveram missões, os árabes tiveram missões, os egípcios tiveram missões. Todos os países da Europa, do Velho Mundo, antes do Novo Mundo, está ao conhecimento dos civilizados, vamos dizer assim, todos os países têm missões nesse contexto de desenvolvimento da humanidade. As Américas é um canto, vamos dizer assim, um recanto da Terra, que até antes da sua descobrimento, vamos dizer, pelos civilizados, aqui já existia o espírito simples, em desenvolvimento, num processo em desenvolvimento. Mas conta-nos o próprio Humberto de Campos, que foi isso no último quartel do século XIV. Estamos nos referindo ao ano de 1375, ao ano de 1400. Das poucas visitas que Jesus fez à Terra, esta foi uma delas, para verificar o que a humanidade havia feito da sua boa notícia, da sua boa nova, do seu evangelho, que ele trouxe há 2000 anos dos dias de hoje, à época em torno de 1300 anos a 1400 anos. E ao analisar, ele verificou de que, infelizmente, a humanidade da Terra escolheu um caminho de sofrimento, porque a sua mensagem ela foi esquecida, foi abandonada, foi inclusive pervertida por inserções de hábitos, de ritos, de costumes, que à época, exatamente quando, no ano 313, Constantino dara liberdade aos cristãos para professarem o cristianismo sem perseguições, mas em compensação ele não foi capaz de inibir os interesses, não só políticos do Estado, os interesses pessoais, os hábitos e os costumes pagãos que à época existia em torno dos próprios hebreus, porque era o único povo, dizemos assim, era uma ilha
onde tudo se falava em politeísmo, paganismo, e os hebreus eram os únicos que defendiam o Deus único. Então, naquele momento, a história da humanidade vai nos contando o que é que nós fizemos. Usamos o nome de Deus, o nome de Jesus, brigamos, criamos guerras. Então, ao verificar tudo isto, ele analisa e diz que nós escolhemos um caminho de dor e de sofrimento. E a partir daquele momento, ele escolhe, dentre aqueles espíritos que ali estavam com ele, porque nesse momento nós estamos falando sobre a latinidade, ou seja, sobre a Europa, onde a civilização, o desenvolvimento nosso, histórico, ali se organizou e aconteceu ao longo de milhares de anos, como sendo o polo, o centro, né, desse desenvolvimento. Então ele designa o espírito responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, para que ele reencarnasse, para fazer com que os mares bravios e até então não navegados pudessem ser navegados, a fim de que o civilizado chegasse a essas terras. Bom, e naquele momento ele já está sobre as terras que hoje é o Brasil. E nos diz o próprio Humberto de Campos que naquele momento ele levanta seu braço aos céus, em rogativa ao Pai, dizendo que transplantaria para aquelas terras a árvore do seu Evangelho. Então, a partir daquele momento, ele colocou um desejo, uma vontade, de fazer com que a sua boa nova fosse transplantada para aquelas terras. Deu uma missão. Aquelas terras ali, onde seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós observamos que nas Américas, principalmente a América do Norte, hoje, depois de tantos anos após a chegada aqui dos europeus, e nós estamos falando isso de 1498, quando Colombo chegou aqui, vamos botar 1500 para ter um número redondo, nós não temos nem 600 anos. Né? Estamos 520 anos, 520 e poucos anos. De lá para cá, nós observamos que os países da América, eles estão tomando as suas feições para as missões que tem que cumprir. Se lá o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, e nós se colocarmos assim uma simbologia de corpo para as Américas, nós diremos, em função até do próprio desenvolvimento, que a cabeça está na América do Norte, aonde aqui nasceram espíritos que vieram trazer desenvolvimento tecnológico, trouxeram também muito desenvolvimento no aspecto ético-moral, tanto que você observa que quando a Revolução de 1789 francesa, né, onde a liberdade, a fraternidade, tudo isso foi falado na Europa, mas ela floresceu foi aqui na América, depois é que voltou para a Europa. Então aqui tinham espíritos também já nessa construção. E o desenvolvimento científico, tecnológico, ele tendo um grande impulso ao longo desses anos, mas no norte da América, não no sul da América. Não é à toa que o nosso país tem uma feição no seu delineamento, não é? Geográfico, parecido com o coração. Tudo tem sua razão. Não é à toa que o seu próprio nome, desde o início, foi denominado Terra de Veracruz, de Santa Cruz, porque o próprio Cristo, nesse diálogo no plano espiritual, pergunta a Elio, que é esse espírito, onde se encontrava, quando estava visitando a América do Norte, onde se encontram as terras que se observa o símbolo da redenção. Ele está se referindo ao Cruzeiro do Sul. E realmente, quando você está no Brasil, nessa época do ano em especial, e que você observa assim, o céu claro, à noite, em torno de 8, 9 horas, em Brasília especialmente, às vezes à noite eu ando, olho para o céu e eu vejo o Cruzeiro do Sul como se estivesse abraçando toda a América do Sul, o Brasil, bem assim no céu, em frente a nós. Então, naquele momento, designou-se a missão para um país, que é essa de coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas nós não devemos esquecer de que Jesus, ao fazer isto, ele não está privilegiando. Que primeiro, para ele, não existe essas divisões demográficas que nós temos nos nossos mapas, que é apenas por uma questão de costume entre os povos. Jesus é o governador da terra. Então, a terra é o habitat do Pai, onde esta humanidade de espíritos que aqui se encontram está sob a sua responsabilidade para nos conduzir, respeitando as leis naturais, o próprio livre-arbítrio, a essa perfeição que nós desejamos. Então, cada país tem a sua missão, tem o seu papel.
Mas ele diz que é dali que irá florescer uma fé raciocinada, para que a humanidade possa conhecer esta fé raciocinada e ser o celeiro de luminosidades dessa mensagem evangélica cristã. Isso está no livro como um todo, Brasil e Coração, mas eu gosto sempre de relembrar que no ano de 1873, no Grupo Confúcio, no Brasil, o Espírito Ismael, ele dá uma mensagem, a primeira mensagem dele nesse grupo. E ele já dá a missão do Brasil desde aquele momento. Ele inicia a sua mensagem dizendo assim: a missão do Brasil é cristianizar. O Brasil é a terra da promissão. O Brasil é a terra da fraternidade. O Brasil é a terra de todos. O Brasil é a terra do Evangelho, o Brasil é a terra de Jesus. Ele definiu a missão do Brasil ali, que mais tarde, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1938, quando ele é editado, vem ratificar esta mensagem que ele já havia falado dele naquela época. Então não é que nós sejamos o que o país seja privilegiado, é que diante desse contexto, onde nós vivemos para um momento de regeneração, o Brasil tem esse papel. E os outros países também com as suas finalidades, com os seus papéis. Então como é que eu vejo assim, as Américas? Eu vejo como sendo todos com esse mesmo compromisso. Porque como o Brasil, a missão dele é cristianizar, nós observamos que na última avaliação que foi feita, o último censo, foi em 2010, nós observamos que o Brasil era o segundo país mais cristão do mundo. Sabe qual era o primeiro? Os Estados Unidos. Isso não é por acaso. Naturalmente, se nós formos olhar em termos percentuais, o percentual do Brasil era muito maior do que o dos Estados Unidos. O Brasil ultrapassava 90%. Os Estados Unidos chegavam em torno de 80%, 80 e pouco por cento. Mas como o valor absoluto das populações eram muito diversos e maiores, essa classificação ficou assim dessa forma. Os Estados Unidos, o país mais cristão, o Brasil, o segundo país mais cristão. Não é acaso. Isso tem a sua razão. Então, a gente observa que na América do Norte, nas Américas, e respondendo agora mais diretamente a sua questão, é de que isso não é um papel de um único país, de um único povo, porque este povo é aquele que vai fazer com que floresça, saia dele. É como se você escolhesse um local para que daquele local os produtos pudessem dali sair para ser oferecido a toda a humanidade. É como se dissesse assim, rosas, estas terras aqui darão rosas para toda a humanidade. Então as rosas sairiam destas terras e depois floresceriam em toda a humanidade. Esse é o papel do Brasil, que se nós olharmos a sua história, a sua gênese, a forma como a história do Brasil ela é construída, ela tem características que convergem e leva justamente para este papel. A nossa história é rica nos nossos processos, não só de anexação de territórios. Nós temos limítrofe com quase todos os países da América do Sul. Não temos conflito, exceto a questão do Paraguai, né, que foi um conflito que nós tivemos, e que só isto. Mas nós vivemos em paz com todos. Apesar de sermos um país que ele já é naturalmente um continente, dentro de outro continente, e que naturalmente a sua liderança já é exposta. Porque só pelo seu tamanho, não é à toa que o nosso hino é gigante pela própria natureza, né? Também essas coisas não são acaso, ela vem tudo por inspirações do alto. E eu vejo assim, eu vejo que nós das Américas temos um papel muito importante nesse momento de regeneração da humanidade, onde cada país, cada continente, ele permanece com as suas missões, contribuindo para um todo, que não se restringe apenas a um aspecto, mas a diversos aspectos. E também dentro da própria lei divina, da lei de causa e efeito, do plantio livre, colheita obrigatória, esses ressarcimentos, esses plantios e essas colheitas se fazendo em todos os continentes. Porque, como acabei de dizer, se as Américas não têm nem 600 anos, nós viemos de onde? Nós viemos do velho continente. E qual é a história do velho continente?
essa história não é dos outros. Nós, como espíritos imortais, podemos dizer, essa é a nossa história. E que se hoje nós estamos aqui, é porque há razões para isso. Mas nós temos compromissos de reconstruir o que nós destruímos no velho mundo. Como aqui também nas Américas, né, temos responsabilidades. Então, verificamos que hoje nós nascemos no Brasil. A missão é do Brasil, não é dos brasileiros. E talvez nas próximas, nós brasileiros não vamos nascer mais no Brasil. Talvez nós possamos nascer em outros locais, onde nós convivemos no pretérito, com outras encarnações, e já com esta visão, com esse sentimento, né, que a doutrina espírita nos traz, resgatando o Evangelho de Jesus aos dias de hoje de uma forma fácil, como uma chave para abrir uma porta, que o próprio Cristo falou que é a porta, e Kardec nos falou que o Espiritismo é a chave fácil para nós entendermos a mensagem de Jesus. E aí, levando isto conosco, que são propriedades, nós não perdemos, onde nós estivermos, o conhecimento está conosco, a nossa inteligência permanece, que é um atributo nosso, e os valores morais que nós vamos amelhando. Então, quando nós formos viver em outras oportunidades, em outras terras que não for o Brasil, nós levaremos conosco isso. E aí talvez seja a grande estratégia do Cristo, é de fazer com que hoje nós estejamos aprendendo no Brasil, aqui nas Américas, para depois voltarmos ao velho mundo, onde nós vivemos, fizemos muitas guerras, destruímos, para nós reconstruirmos, através da fraternidade e com a boa vontade, esse mundo de paz, que é o que nós desejamos.